então fazer mais uma análise de uma redaçãozinha aqui, modelo Enem, tema como lidar com a cultura do cancelamento. Vamos começar então. Primeira linha nós já temos ali, julgamento cibernético. Esse é um título legal, título interessante aqui, tá bem bacana. Começa o texto dizendo assim: condiz na Constituição de 1988 a liberdade de expressão do indivíduo, seja em vias intelectuais ou na internet. Essa primeira frase ficou muito estranha. Nossa, muito estranha mesmo. Primeiro, condiz não é a palavra certa aqui, né? Consta, provavelmente, né? Consta na Constituição de 88 a liberdade de expressão do indivíduo. Ah, daí tá. Aqui então esse seja entra como uma conjunção alternativa. Então aqui exige um paralelismo. Se tu começou com seja, tem que terminar com seja. Então agora faz mais sentido. Consta na Constituição de 88 a liberdade de expressão do indivíduo, seja em vias intelectuais, seja na internet. A liberdade de expressão, vias intelectuais, internet, não entendi bem qual é essa relação. Que vias intelectuais seriam essas? E se a palavra certa não é vias, então aqui nós temos um problema também, né, com relação à letra, que enfim, eu não consegui identificar muito bem. Mas enfim. Porém, essa liberdade acaba quando começa a interferir na de outra pessoa, o que normalmente ocorre nas redes sociais com o cancelamento do usuário realizado por um grupo de pessoas. Ponto final. Tá, então aqui essa introdução serve só para definir o assunto, só para me dizer do que se trata. Não aponta o que vai ser lido, não aponta qual é o argumento que vai ser colocado, não coloca se é positivo ou se é negativo, não tem absolutamente nada da cara do autor aqui, só tem então uma definição do tema. É interessante fazer isso? É insuficiente fazer isso, eu diria. Tá? É claro que serve, né? Não vai ser zerado, nada do tipo. Mas se tu busca uma excelência na produção do texto, isso é insuficiente. É muito pouco, só definir. Né? É interessante que defina e aí na sequência já diga, isso é ruim por tal motivo, ou colocar mais de um motivo e daí já apontar o que vai aparecer nos desenvolvimentos, enfim, mas colocar um pouco da sua cara no texto é sempre importante na introdução. Mas agora, nos desenvolvimentos, aí sim se torna mais crucial ainda ter a cara do autor. Vamos lá. Primeiramente, é importante ressaltar que o cancelamento é o ato de censurar, prejudicar e julgar a pessoa por um erro cometido. Tá, legal, definiu de novo. Já tinha tentado definir na introdução e aí o desenvolvimento começa definindo de novo. Então, nós já estamos na linha 10 do texto e não foi dito nada ainda. Eu acho que essa definição que aparece da linha 8 até a linha 10 poderia, inclusive, ter aparecido na própria introdução. Poder ser ali sucinto na introdução com isso e aí dizer, isso é ruim por tal motivo e tal motivo. Sabe? Uma coisa mais de apontamento mesmo. Mas enfim, vamos lá. Normalmente, alguns usuários são linchados virtualmente com discursos de ódio por opinarem preconceituosamente em alguma situação. Esse julgamento é feito por um grupo de pessoas que se acham justiceiros da internet e propõem o purgatório online, desqualificando essa pessoa que errou perante a sociedade. Todo esse desenvolvimento é só uma definição. Não tem argumento nenhum. Não tem nenhuma defesa aqui. Então, primeiramente é importante ressaltar que o cancelamento é tal coisa. Normalmente, alguns usuários são lixados virtualmente dessa forma. Esse julgamento é feito por essas pessoas. É só informações, não tem argumento nenhum. Então esse primeiro desenvolvimento não tem nada a ver, não é dissertativo argumentativo, né? Então já tivemos uma falha bem grave aqui. Como é que poderia ter ficado melhor? Porque eu fiz uma avaliação aqui, né? A gente tem que tentar melhorar. De novo, então, eu quero muito começar meu desenvolvimento trazendo uma definição. Tá, então aquela definição da linha 8 à linha 10 estava bem boa, assim, né? Daí, a partir disso, a gente tem que dizer, isso é problemático, porque expõe uma faceta da sociedade que revela a hipocrisia, justamente porque as mesmas pessoas que acusam as outras são aquelas que também cometem erros e dessa maneira a nossa sociedade fica desequilibrada. Ou seja, tu definiu e a partir disso tu começou a argumentar com a tua opinião, com a tua visão. Aqui não tem a visão do autor, não tem nada, é só o cancelamento é isso, acontece dessa forma, é praticado por essas pessoas. Se é bom, se é ruim, isso aí não aparece, né?
Desenvolvimento 2. Entretanto, esses grupos não buscam fontes confiáveis para saber a informação completa e correta sobre o assunto. Que assunto? Ó, abstração. O assunto, né? Acarretando uma injustiça perante a pessoa a ser cancelada. Logo, o indivíduo que foi cancelado fica com uma má reputação em sua vida pessoal e profissional, como também pode desenvolver problemas psicológicos como a depressão. Aqui já começa a ter um pouco mais da cara do autor. Né? Vamos botar ponto final, né, gente? Vamos botar ponto final. Aqui já começa a aparecer mais a cara do autor, mas aí a gente tem outro tipo de problema. O problema é tu afirmar as coisas e não argumentar em cima. Né? É o mesmo que eu dizer assim, ó, o cancelamento é ruim. Por que é ruim? Não sei, só é ruim. Porque desenvolve depressão nas pessoas. Tá, mas o que tem a ver o cancelamento com a depressão? O caminho entre a pessoa ser cancelada e ela chegar à depressão é um caminho muito longo. Que aqui não foi explicado esse meio do caminho. Foi só tipo assim, ó, a pessoa é cancelada, tem depressão. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Não sei. Não sei. Então é isso que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, né? E a forma como está escrito aqui ficou muito abstrato. Então, o que a gente poderia fazer, né? A pessoa que sofreu o cancelamento, quando esse cancelamento é indevido, quando ocorre uma injustiça, porque aqui nós estamos meio que dizendo, né, está sendo defendido nesse desenvolvimento 2 que todo cancelamento é injusto. E não sei se é sempre injusto, né? Não temos exemplos aqui, não temos nada, né? Se coloca um exemplo, eu já consigo enxergar melhor, mas enfim. Quando o cancelamento é injusto, isso pode ocasionar um constrangimento na pessoa que vai, a partir desse momento, viver em reclusão, vai desenvolver um medo de se manifestar novamente, e esse medo de se manifestar pode futuramente gerar uma depressão, o que é absolutamente problemático por ser um problema de saúde, etc. Pô, olha só o caminho, a gente vai construindo o caminho entre o cancelamento e a depressão, que daí o meu leitor vai dizer, tá, entendi. Mas do jeito que tá assim, a pessoa foi cancelada e vai ficar depressiva. Isso aí é uma afirmação sem sustentação nenhuma, né? Então é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. 100% do que eu afirmar no meu texto tem que ser defendido. Não existe informação óbvia, não existe o meu leitor sabe do que eu estou falando, isso não existe, né? Então se eu afirmar que a pessoa quando é cancelada ela pode desenvolver depressão, eu sou obrigado a provar. Obrigado a provar. Tá? Então, aqui não temos prova nenhuma. Conclusão. Logo, para combater a cultura do cancelamento... então ela é ruim. Interessante. Deve-se implementar campanhas alertando e informando os usuários das consequências do julgamento pela internet. Levando em consideração que as redes sociais não são, né? Redes sociais não é um lugar para o linchamento e romper essa... Mas por que não é um lugar para o linchamento? Isso foi argumentado no texto? Por que a rede social não é um lugar para linchamento? Em que momento isso foi defendido no texto? Só foi dito que tem, mas em nenhum momento o autor desse texto disse que não é para ser. Enfim. E romper essa cultura de cancelar o indivíduo, levando em consideração que as redes sociais não é um lugar para linchamento, e romper essa cultura... Por que apareceu um infinitivo aqui? Isso aqui tá bizarro demais. Estas ações devem ser realizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações? Tem que criar uma campanha alertando que o julgamento pela internet é ruim? Com instituições privadas, donas de redes sociais... Que instituição privada que é dona de rede social? Meu Deus do céu, gente. Com isso, a liberdade de expressão e integridade dos usuários devem ser conservados. Tá, no final tá legal. Mas essa proposta de intervenção tá bizarra demais, cara. Quem é que vai fazer? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com instituição privada que seja dona de uma rede social? Que instituição é essa? Vai criar uma campanha. Que tipo de campanha? Criar campanha. Tá, mas que campanha é essa? Alertando e informando os usuários das consequências do julgamento pela internet.
Que consequências são essas? Depressão? Então eu vou fazer uma campanha falando da depressão. É essa a proposta. Levando em consideração que as redes sociais não são lugar para lixamento. Essa consideração aí não está clara em nenhum momento. Para romper a cultura do cancelamento ao indivíduo. Tem que achar um agente mais claro, tem que achar uma ação mais clara e um meio mais claro. Né? Quem é que vai fazer? Ministério com instituição privada dona de rede social, isso aí tá bizarro demais, né? Tá, tem agente aqui, inventou a gente, mas tem que ser um agente um pouco mais plausível. A ação é implementar campanha. Essa ação não é nada, né? Implementar uma campanha. Que campanha é essa? Vai fazer o que essa campanha? Que campanha? Você quer distribuir folder? Quer criar um jingle? O que é campanha? Entendeu? Não tá dizendo nada. A tua proposta de intervenção tem que ter agente, ação, meio, efeito, detalhamento, mas ela tem que ser concreta, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser possível, ela não pode ferir direitos humanos e tal. Então eu reformularia toda essa conclusão aqui. Reformularia tudo. Não, achei bem complicado de entender, né? Mas é isso. Não é um texto ruim. Ele é um texto só que precisa ter algumas coisinhas para corrigir, né? Mais posicionamento do autor, algumas coisas mais claras, né? Umas construções mais específicas, tipo a conclusão. Eu espero muito que tenha feito sentido de verdade aí, porque é um texto que dá para melhorar, ele tem bastante potencial.